Toma gol. Gente, depois disso tudo, nós vamos agora pro Asa. É o sim. próximo capítulo. 19:29. O Asa anunciou quantos? Três? Falta 5. Você deu seu palpite, né? Também. Já dei. O CRB anunciou quantos? Já ele disse que o Ituano vai ganhar. 3. Quem são? O jogador. Tem as fotos? Tem, mandei pro Manuel. Manuel, cadê tu? Quem foram? Matheus França, lateral esquerdo, e 2 volantes. Matheus França, lateral esquerdo. Isso. E o Léo Bahia, que é um volante, né? 20 anos, estava no Grapiúna, na segunda divisão do Campeonato Baiano. A gente havia falado aqui no Toque de Bola. O Léo Bahia é um jovem, né? Esse é o Léo Bahia. Já trabalhou com o Raniel Ribeiro no Serra Branca. Serra Branca. Esse Léo Bahia, né, Vitor? Quando é jovem, Oi? Todos nós esse Léo Bahia já foi anunciado aqui há alguns dias atrás. Isso, tem muito tempo já. Muito tempo. Tem o Matheus França, né? Que é o lateral esquerdo. Bota até na tela aí. Matheus França. Matheus França. É esse rapaz aí. Matheus França. A idade? É o lateral esquerdo que o Asa anunciou. Já vou trazer a ficha dele. E também anunciou o Guilherme Borges, que também é volante, né? O Guilherme Borges. Nessa lista eu acredito que é o mais experiente, assim, o que eu tenho mais lembrança dele. Ele já atuou no Paraná, no Juventus de São Paulo. Guilherme Borges tem 24 anos. O Matheus França tem 25 e o Léo Bahia tem 20 anos. Então, estes 3 jogadores anunciados pelo Asa. O Matheus França já atuou no Democrata de Sete Lagoas, em Minas Gerais. Foi campeão da segunda divisão do Pernambucano pelo Jaguar também. Outro jogador que passou pelo Jaguar. E estava no Primavera do Mato Grosso, disputando aí divisões inferiores. Matheus França, lateral esquerdo. Portanto, esses 3 jogadores o Asa anunciou. E na última sexta-feira, assim que acabou o programa aqui, o Asa, a gente até falou aqui, né, Jânio? Mas aí o Asa veio a confirmar na sequência os 2 amistosos, os 2 primeiros amistosos do clube. O primeiro será contra o Retrô, no sábado, dia 14 de dezembro, lá no CT, no CT do Retrô, em Camaragibe. E o outro no domingo, dia 29 de dezembro, diante do Confiança de Sergipe, um domingo aqui em Anapiraca, às 17 horas, no estádio Coaraci da Mata Fonseca. E sobre esses 2 amistosos, o executivo de futebol do clube, Renan Mubarak, falou para a imprensa, né? Porque falou com todo mundo. Daqui a pouco, hein? Aqui só um detalhe, que vocês estão aí falando de reforço. O Luiz, que é um rapaz que entende da bola. Entende da bola. Esse Léo Bahia era um reserva no Grapiúna, um time em condição financeira ruim. Não faria uma contratação dessas. Você falou sobre isso. Pegaria alguém do amador aqui e não gastaria com moradia, pelo menos. Mas é uma. O jogador dele. Né? O jogador dele lá no Serra Branca. Serra Branca. O problema, sabe qual é, Guimarães? É que às vezes o dirigente, o conselheiro, às vezes eles não gostam dos nossos comentários, mas a gente entende o torcedor. Ninguém está falando da qualidade do Léo Bahia, não é isso, longe disso. Claro. Mas nós estamos falando de um jogador de 20 anos. Jogador de 20 anos. Aí, resultado. Sabe por que o Asa não coloca um garoto de 20 anos no profissional? Porque não tem base. Justamente. Qual é a base que o Asa tem? O Asa não tem base. O sub-20 desse ano do Asa foi jogar lá em Junqueiro. Se você perguntar ao Raniel, que é o técnico do Asa, um jogador do sub-20 do Asa esse ano, ele não sabe. Eu não duvido que ele saiba. Sub-20 não rendeu. Ele não viu. Ele não viu o sub-20 jogar, então como é que você pode trazer jogador do sub-20 pro profissional se o Asa não tem? Aí você tem que importar dos outros, valorizar dos outros. Agora, o que fica o questionamento é o seguinte: esse Serra Branca é um time de empresário, não é isso? Isso. É uma SAF, não é isso? Lá na Paraíba? Aí um garoto de 20 anos, um clube que é empresa. Eu acho que não é nem SAF, viu, Oswaldo? É mantido por uma empresa de bet, aquelas bet aí. É isso que eu tô falando, mas é um clube empresa. E todo clube empresa, você investe para ter retorno. Aí o grande questionamento que se faz, e o torcedor faz, o jovem de 20 anos, por que não tá no Serra Branca? 20 anos de idade. Por que não tá no Serra Branca? Tá no Asa agora. Porque se eu tenho um jogador promissor de 20 anos de idade, eu vou ficar com ele. Ou eu tô errado? Exato.
Agora sim, Oswaldo, quando eu falo aqui a questão que ninguém está duvidando, quero deixar bem claro, ninguém está duvidando da capacidade desse jogador, que eu não o conheço, não sei a capacidade dele, o potencial dele. Espero que ele venha agregar e somar muito em termos de qualidade técnica. O que eu estou colocando é o seguinte: um garoto de 20 anos estava no clube da Paraíba, aí sai desse clube da Paraíba, vai jogar uma segunda divisão, campeonato pernambucano, é isso? Baiano. O Grapiúna. Aí sai da segunda divisão do Baiano, vem reforçar o Asa para uma competição de Alagoano, Copa Alagoas, Copa do Brasil, Copa do Brasil e Série D. É só esse questionamento que eu faço. Agora, questionar se tem qualidade ou não, eu não serei irresponsável, como não estou fazendo com nenhum deles. Muito bem. Eu não vou comentar aquilo que eu não conheço. Agora, esses questionamentos eu posso fazer. Porque é que um garoto de 20 anos sai de um clube que é empresa, que tem que ter retorno, vai jogar uma segunda divisão do Baiano e sai da segunda divisão do Baiano e vem para o Alagoano. É somente esse questionamento. Aí lá no Serra Branca ele estava no sub-20, né? E foi contratado pelo Grapiúna, onde disputou 9 partidas. Grapiúna é o quê? Grapiúna é da segunda divisão do Campeonato Baiano. Chegou até ali a fase decisiva, mas não conseguiu acesso. Você joga com o Jaguar? Não, rapaz, é do Baiano. O Jaguar é do Pernambucano. Aí lá no Grapiúna ele fez 9 jogos, né? O Guilherme Borges, que eu vejo como mais experiente, que tem um currículo mais vasto, né? Esse atleta, ele tem 24 anos. O currículo rodado, né? Essa temporada ele atuou pelo Paraná, na segunda divisão agora do Paranaense, conquistou o título e o acesso. Foram 11 jogos. Foi titular por lá, no Paraná. E 24 anos. 24. E no Juventus, durante a segunda divisão do Campeonato Paulista, foram 11 jogos também. Ele teve uma boa participação lá no Juventus, o moleque travesso. Também já atuou pelo Santo André, Rio Claro, Caldense. A base dele foi no Atlético Goianiense, do Guilherme Borges. Só rodado, na verdade. Né? E pra fechar, o Matheus França, ele tem dupla nacionalidade. É brasileiro e alemão. Seria se fosse dupla personalidade. Ele é brasileiro. Pelo menos ele é brasileiro e alemão. Matheus França. Ele tem alemão? 25 anos. É um jogador mais experiente. No Democrata de Sete Lagoas, ele atuou no Campeonato Mineiro, foram 14 partidas, marcou um gol. No Jaguar atuou em 4 partidas e pelo Primavera, agora na Copa, na verdade é Copa FMF, Copa Mato Grosso, né, de futebol. Ele atuou também em 14 partidas. Marcou um gol pelo Primavera lá. Então, ele tem esse aqui foi o que mais jogou, assim, dos que chegaram, né? Foram 28, 32 partidas e 2 gols. O Guilherme Borges atuou em 22 jogos. E o Léo em 9. Quando a gente fala a questão, assim, o Oswaldo falou da questão de... Me permita só um detalhe, viu, Jânio? Sim. Meu amigo conselheiro, rapaz, reapareceu. Olha aí. Foi. Eu digo, ele mandou uma mensagem pra mim, conselheiro, o senhor me abandonou? Ele disse, não, tava aqui na ativa. Eu digo, então mande. Segundo informações do nosso amigo conselheiro. Indicação do Raniel. Goleiro, Michel, que passou no Santa Cruz, ou é Michael, um negócio desse. Inclusive tá aqui na pauta já, eu já ia falar sobre isso logo que terminasse as contratações. Quando você manda pro meu zap pra não falar, porque o meu amigo conselheiro não sabe. Não, mas você pode falar, é bom que enriquece o debate. Nos ajudando. Tem problema não. Ele apareceu aqui. Quando eu vi aqui, ele online, meu amigo conselheiro, eu digo, olha ele, apareceu. Muito bom, o seu amigo conselheiro, a gente dá melhor qualidade, com certeza. Esse amigo seu o goleiro Michael, mas eu não posso divulgar a minha fonte não, é só meu amigo conselheiro. O Michael, ele tá no Botafogo de Ribeirão Preto, é o reserva lá, né? O último jogo dele, inclusive, tem um certo tempo, ele é reserva lá, assim. O último jogo dele foi contra o Ceará, lá na 17ª rodada Esporte. Manda ver exatamente o Esporte fazendo 1-0 aí sobre o Operário. Assim, com relação ao goleiro, o goleiro só pra finalizar aqui, o goleiro Michael, ele atuou pela última vez na 17ª rodada contra o Ceará. O Ceará venceu por 4-1. Ele tá no Botafogo de Ribeirão Preto. Mas tá numa Série B. Isso, tá numa Série B, tem um currículo também bem tranquilo, né? ABC de Natal,
Santa Cruz, atuou no futebol português. Em 2021 esteve no Confiança, mas ele tem passagens no Atlético Mineiro. 2020, 19 e 18. E, claro, a base dele foi no São Paulo. Toda no São Paulo, depois foi contratado para a base do Atlético Mineiro. É um bom currículo. Então é um jogador experiente. Quem é ele? O goleiro Michael. Aí eu cheguei a consultar a minha fonte, só que ela disse que não ouviu falar sobre este goleiro, ouviu falar sobre outro goleiro que o Asa estaria em negociações, que seria justamente o Vinícius, que disputou a Série D do Campeonato Brasileiro pelo Manaus. O Vinícius é goleiro, né? Deixa eu ver aqui só a idade dele. Já até baixei a ficha dele aqui só pra poder passar. Ele tem 22 anos, o Vinícius. Novo, né? Vinícius Fávero Tacchini. Tem 22 anos. Atuou nas 2 últimas temporadas no Manaus, mas em 2023 ele não chegou a atuar. E nessa temporada ele foi titular da equipe em parte da temporada. Realizou 24 jogos. Mas também tem passagens no Mirassol. E a base dele foi no Cruzeiro e no Bahia. Então, esses dois goleiros. Meu amigo conselheiro voltou a falar aqui. Tá vendo? Disse que teve contato, sim. O problema é que 2 aspectos. Primeiro, o din-din. Dinheiro. E segundo, é caro. E o goleiro tá meio reticente assim, porque da B pra D, se fosse da B pra C, mas sair da série B pra D, diz que o goleiro não se animou muito não, mas houve contato e indicação do Ranielli. Pronto, então, ele atuou com o Ranielli no Santa Cruz, né, Oswaldo? O Michael e o Vinícius é um jovem goleiro, né? Também seria aí uma das opções para essa posição, que falta um jogador para o Asa. Outro atleta que a gente até comentou semana passada, o Pedro Lucas. Esse final de semana, inclusive, eu estive lá assistindo o jogo Igaci e o Zumbi, o Riva também esteve. É um dos principais jogadores do Igaci na segunda divisão. Né? Nesse jogo ele atuou como volante mesmo, né? Aquele cabeça de área. Fez um bom jogo o Pedro Lucas, mas a informação é que a situação dele só será definida após a segunda divisão, porque além do Asa, teriam outros clubes aqui de Alagoas e até de fora do estado tentando a contratação deste atleta, o Pedro Lucas, que é um volante revelado pelo Cruzeiro e agora está disputando a segunda divisão do Campeonato Alagoano pelo Igaci. Inclusive abraçando o nosso querido amigo Wellington, né? Sempre ouvindo. O Guilherme, seu filho, também está ouvindo o programa. A gente teve a oportunidade de encontrar ele lá no último domingo, lá no estádio Zequinha Barbosa, acompanhando essa partida do Igaci contra o time do Zumbi pela segunda divisão. O Guilherme, a Bruna e o Tiago, os 3 filhos do Wellington, também estão sintonizados conosco aqui no Toque de Bola. Ô Guimarães, só um detalhe bem rápido aqui. Com relação a aqueles questionamentos do torcedor, a gente inclusive reforça aqui que nós aqui da mesa não vamos estar julgando nenhum desses atletas antes de vermos aí as suas exibições em campo, mas esses que foram divulgados agora fica naquele mesmo nível dos outros que já tem até agora, né? Sem ter esse extenso currículo, sem ter exatamente essa rodagem pelo futebol, e aí deixa aquele questionamento do torcedor ainda aceso. E sobre essa observação que fez o Riva, quando eu falo aqui que não vou comentar, não é porque eu quero ver primeiro em ação, é porque eu não conheço. Agora, se o Asa anunciar algum jogador que eu conheço, independentemente de ver jogar ou esperar ele jogar ou não, eu digo aqui, na minha opinião, não trazia. Na minha opinião, não contrataria. O problema é que eu preciso ver porque eu não conheço. Agora, se tiver algum aí, lá na frente, fulano de tal, esse eu conheço, eu digo, na minha opinião, não trazia. Respeito a tomada de decisão da direção, mas não trazia. Mas quando eu digo que eu não vou falar aquilo que eu não conheço, é porque eu não conheço o jogador. Eu vejo uma inquietação. Irresponsável. Eu vejo uma inquietação por parte de alguns torcedores nos subterrâneos, enfim, em alguns lugares por onde eu ando. Subterrâneo é topeira. Por quê?
Porque o torcedor quer ver nomes que circulam. O torcedor quer jogador que entendeu? Que tem nome, que tem um nome que ele conheça. Mas é de Covid. Na verdade, não é nem isso. No Brasil são 5 mil equipes de futebol. Olha, um Grapiúna, o outro tava jogando a segunda divisão do Campeonato Mato Grossense, o outro tava dizendo. São jogadores que pelo menos tivessem tido destaque onde. Tem que ter paciência. Aí o Oswaldo falou na questão do sub-20, não sei o que, jogador 20, tem aqui em casa. Ele foi feliz quando falou que o time foi para outra cidade, tinha bons valores, mas pouco deram assim a atenção. Até porque o Asa não treinava lá no CT, ficava mais fácil do técnico até observar. Pode ter recebido informação, pode, mas não se aproveitou ninguém, a não ser o goleiro. Esse time do Paguinho aí, eu nunca vou falar. Grapiúna. Nós temos que entender o seguinte: o Asa está contratando aí, são jogadores que ninguém conhece, nós não conseguimos, né? Tá todo mundo aí naquela, porque eu não conheço esse aqui eu nunca vi falar, esse vem da segunda divisão, esse vem não sei de onde. Esses jogadores, pelo menos, tem uma coisa aí boa que eu tô gostando muito, é a questão da idade. É um time praticamente jovem, vem aí um time jovem, né? Da base, a base toda é um time jovem, e vamos aguardar. Nós temos 2 amistosos aí para ser feito. Nesses 2 amistosos, aí nós já vamos saber realmente quem é quem. Aí vamos ter realmente o que falar desses jogadores. Aí a gente vai dizer, esse aqui para mim, meu irmão, pode botar, pode tirar. E que é muito pouco, diga-se passagem. Mas na verdade assim, porque uma análise individual com dois jogos, né? Eu falo o seguinte, você fazer uma análise individual técnica em 2 partidas apenas, inclusive começando, muito pouco. É muito pouco. Nós já tivemos porque na verdade assim, não chama a atenção. Só para concluir meu raciocínio. É muito pouco quando eu digo no aspecto individual. Sim, eu também concordo. Vai ser difícil você fazer uma análise no aspecto coletivo. Mas dá. Você tem mais ou menos uma noção, mas você cravar esse, aquilo, outro. Eu particularmente, estou no futebol há muitos anos, eu já vi muitos exemplos do cara, por exemplo, em amistosos preparativos não dá se certo, destacar tanto. E aquele que se destacou ao longo da temporada, o cara não deslancha, e aquele que foi meio tímido da pré-temporada passa a ser o cara do time. Isso já aconteceu muito no futebol. Mas já dá para ter uma noção. Os questionamentos que eu faço já dá para ter uma noção. São esses. Aí eu volto ao Léo Bahia, e não é um comentário direcionado ao Léo Bahia. O Wesley, não é isso. A gente detalhou. Se você tem um clube que você tem uma categoria de base ativa, você tem um sub-20 em atividade, poxa, não é possível que você não tenha dentro da sua casa um jogador com 20 anos que você possa tentar revelar, colocá-lo no profissional para ganhar dinheiro ou para revelar. Aí você traz com 20 anos de idade. Mas o Asa não tem base. É só esse questionamento que eu faço. Eu sei, mas não tem base, questionamento não tem que eu faço. Trazer jogador. O questionamento que eu faço é o seguinte: o Serra Branca vai disputar o Campeonato Paraibano, não vai disputar? O garoto tem 20 anos. Se eu sou o treinador do Serra Branca, ou se eu sou dirigente do Serra Branca, eu queria no meu time, eu dava aos outros. Segurava, né? Aí é só esse questionamento que eu tô falando. Já dá a impressão de que o jogador não é bom. Do jogador. Já tá dizendo que o jogador não é bom. Não é isso que eu tô. Tá dando a impressão. Só esse questionamento. Agora os caras disseram assim: não ficou no Serra Branca porque o empresário dele não gostou da proposta que fizeram, ou teve um problema aqui, ali, aqui, outro tal. Aí é outra coisa, que a gente não sabe da informação. Por isso que eu não vou colocar aqui em xeque a qualidade do garoto. Pra mim é um garoto com 20 anos de idade. Olha, então a gente tem que esperar. Eu vou só colocar uma coisa pra vocês aqui. Presta atenção, que eu sou uma pessoa mais experiente e eu posso falar. O Vanderlei é mais velho, eu sou mais experiência. Não, no futebol você... A paciência é irmã da sabedoria e a determinação do êxito. O sucesso está nas coisas que fazemos sem causar alardes. Então, mas todos nós estamos sendo pacientes aqui. Porque não adianta querer atropelar, botar a carroça na frente dos bois. Você entendeu como é que é? Na verdade, quem está sendo impaciente aqui? O senhor me responda, por favor. Vocês 5. Na verdade, não empolga. Os únicos não empolga o torcedor pelo simples fato de que, tirando aí o Thiago Papel, o Paulinho e meio Júnior Viçosa, o restante dos jogadores foram jogadores que eram reservas no Asa, e os outros tira o Zulu também, que disputou a Série D. Mas os outros todos jogadores que estavam disputando Campeonato Inferior, Campeonato de Segunda Divisão de estadual.
Paraense, pernambucano. E quem sabe do campeonato? Sim, mas eu não tô falando disso, não. Eu tô falando das críticas do torcedor. Não empolga por conta disso. Da linha de contratação. É isso que eu tô falando. Tô falando, pode empolgar, pode ser campeão do mundo aí o time. Mas o que eu tô batendo na tecla é a questão de não empolgar o torcedor. E o torcedor reclamar. O que eu quero dizer, Vitor, é o seguinte, veja, Série A e Série B, você tem janela para contratar no meio do ano e a janela tá fechada. Aí você vai para a Série C, que já acabou há mais de um mês, quase 2 meses. Eu digo da fase classificatória de você não poder contratar também. A Série D da mesma forma, acabou até antes da C. Aí o cara a gente já ouviu o Paulinho aqui. O Paulinho é decisão dele, ele preferiu ficar parado do que tá jogando, mas muitos, até pela necessidade financeira, o cara foram para a segunda divisão. Mas aí o Didira. Mas não é a questão. Um exemplo, eu vou dar só um exemplo, Ribeiro, me permita. Aí, por exemplo, o time que não conhece o Didira. Não conhece, o cara lá, vamos botar lá do interior de Minas. Aí anuncia a contratação do Didira. Aí o cara diz, o Didira, esse jogador tava onde? Tá jogando a segunda divisão do Alagoano. Isso. Aí nós que conhecemos o Didira, sim, a gente sabe que o Didira tá jogando uma segunda divisão para manter a forma, a verdade é essa. E o projeto do Igaci lhe agradou para que ele chegue lá no próximo clube dele no Espírito Santo, chegue com ritmo, chegue numa sequência de jogos. Isso. Aí então a gente conhece, de repente você não pode ter nesses jogadores que estão vindo pro Asa e que estão disputando uma segunda divisão pelos estaduais afora, jogadores com qualidade? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Pode ser e torcemos que seja dessa forma. Agora, quando vai para o currículo desses atletas, embora que eles estejam nessas segunda divisões Brasil afora por conta exatamente de calendários, mas o que o clube anterior também é do mesmo jeito. Você vai ver chegar segundo ano. O currículo dele não tem times de expressividade que passaram. Não é só o clube no qual ele está nesse momento, não. Exatamente. Finalizando a temporada, não. O clube anterior do início do ano também é pior ou até não tem nem divisão do qual você observa na sequência dos outros. Nós estamos aí numa contradição danada. Uma hora é uma coisa, outra hora é outra. Bom, nós temos que entender, nós temos que esperar para ver esse time jogando. Uma coisa é você dizer assim, pelas contratações. Isso. Você, Oswaldo Barbosa, você tá empolgado? Não, zero. Tô assumindo aqui, zero. É o mesmo sentimento do torcedor. O time é ruim. Não Como sei, é que não conheço. Podemos dizer isso. Você pode dizer se o time é ruim? Agora, alguns jogadores, aí eu já disse isso lá atrás. Alguns jogadores, os remanescentes, aqueles que continuaram, na minha relação, eu só tinha o Paulinho. Na minha relação. Dos que estavam e que vão continuar. Mas respeito a decisão do clube. Respeito a decisão do técnico. E aliás, eu queria saber qual foi o critério que ele utilizou. Porque esse ano, quando ele chegou, ele não usou nenhum deles. Colocou o Jean Peter pra jogar, depois tirou o Jean Peter, não foi mais titular. O lateral direito, o Carlos Henrique, não jogou com ele. O Charles não jogou com ele. Então, seguindo esse critério, aí na minha opinião, o torcedor tem razão de desanimar. Qual foi o critério utilizado? Você ficar com um jogador que não era titular e você continuar com o mesmo técnico? Porque se você mudasse o técnico, diferente. A direção podia dizer assim, não, professor, aqui a gente tem interesse assim. O treinador podia dizer, bom, eu não conheço, nunca trabalhou comigo, mas se é uma decisão do clube, eu vou respeitar. Mas você mantém o técnico, os jogadores todos reservas, e o próprio técnico aprova a permanência desses jogadores, aí realmente não dá para entender. Agora, sobre os novatos, você pode até não acreditar diante do que está sendo colocado, pelos currículos, isso, aquilo outro. Mas você não pode analisar de forma precipitada. Muito bem. Ô Guima, vou mandar a foto do futuro goleiro do Asa, segundo a informação que eu recebi, para que o Emanuel possa colocar na tela. A informação é que o goleiro Vinícius fechou com o Asa, mas falta que o pessoal anunciar, né, oficialmente, mas
de acordo com a informação que eu recebi. Entre os dois nomes levantados, o Michael tem muito mais experiência do que esse. A informação é que o Vinícius fechou com o Asa. Deve ser anunciado aí amanhã ou depois. Ninguém sabe, né? Porque depois de quase 2 semanas que anunciaram. Fora o Vinícius, tem mais quantos goleiros? 2. O Matheus Vinícius, que era reserva ano passado, e o João Paulo, que é da base. Mas chegou a informação. Será que vem mais um? Mas é isso que eu tô dizendo. A informação que chega é que vem o cara para ser titular. E que ainda não é o cara para ser titular. A informação que eu obtive. Muito bem. Tá aí, portanto, as primeiras informações. Aí é com a camisa do Mirassol, é isso? Ele jogou lá.